Seguinte, na última aula estávamos trabalhando com a responsabilidade civil pelo fato de outrem. E aí nós vimos lá que, em regra, de acordo com o Código Civil, você precisa ter esses requisitos aqui, ou elementos, né? Um agir ilicitamente, ou por... Na verdade, para você falar em responsabilidade civil, você tem que ter uma dessas situações aqui. Ou um ato ilícito, que é o agir ilicitamente no 186, ou um abuso de direito do 187, ou uma atividade de risco ali causadora de dano. Mas é possível, como nós falamos lá, a possibilidade da responsabilidade indireta, em que você tem uma pessoa se responsabilizando pelo fato de outra. Isso é exceção, obviamente, e está tipificado aqui no Código Civil, a partir do artigo 933 aqui para frente, né? A gente viu aqui um rol taxativo, só existem essas situações e ponto final. Vimos aqui, são responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores, que estiverem sob sua guarda ali ou sob sua autoridade, o tutor curador pelos pupilos ou curatelados, nas mesmas condições, o empregador por seus empregados, prepostos e todos ali que tiverem um determinado exercício de um trabalho, os donos de hotéis, hospedarias, casas, estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo que para fins de educação, então escolas, hotéis, hostels, pousadas, está tudo embarcado nessa situação aqui. E por último, aqueles que gratuitamente participaram em produto de um crime até a quantia relativa ali àquele fato criminoso. Então, beleza. Isso aqui configura a responsabilidade pelo fato de outro, como nós vimos lá atrás. E agora a gente precisa avançar, que a gente vai para um novo tipo de responsabilidade, mas não é pelo fato de outrem, é pelo fato da coisa. Então, beleza. Veja o seguinte, em regra, de acordo com o Código Civil, você precisa ter um agir humano, um ato, né, e é efetivamente um ato, para que você possa falar em responsabilidade civil. Um ato ilícito, a princípio, que gere dano para você falar em responsabilidade civil. Aqui nós vamos trabalhar não com um ato, mas um fato. E o que significa falar em fato? Significa que é algo que não detém um domínio e um exercício da força humana. E aqui a responsabilidade ela será pelo dano que foi causado por uma coisa. E aí quando a gente vê que a coisa ela não pode ser considerada para o direito, ela não pode ser equiparada para o direito a pessoas, somente as pessoas praticam atos, a gente vai acabar falando que a responsabilidade civil pelo fato da coisa é a situação em que você imputa a responsabilidade em uma pessoa porque ela deveria ter a guarda, o zelo, a segurança, o cuidado com uma determinada coisa que não teve e essa coisa acabou gerando aqui um dano. Então, quando a gente fala em responsabilidade civil pelo fato da coisa, nada mais estamos mencionando do que existem algumas coisas que não só o código, não só a lei determinam que serão de responsabilidade daqueles que a detêm ou que dominam, né, ou que têm a propriedade ou que estão possuindo, usando ali, como também a gente vê situações de análise sistêmica e mesmo jurisprudenciais, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então, quando se fala em responsabilidade civil pelo fato da coisa, trata-se da responsabilidade imputada à pessoa que deveria ter a guarda, zelo ou cuidado por determinada coisa e não o teve, tendo como consequência a ocorrência de um dano, vou colocar aqui, melhor, como consequência o resultado danoso em razão de um fato decorrente da coisa. Vê se não ficou muito confuso. Trata-se da responsabilidade imputada à pessoa que deveria ter a guarda, o zelo, ou o cuidado por determinada coisa e não o teve. Na verdade, a teve.
tendo como consequência o resultado danoso em razão de um fato decorrente da coisa. Então, beleza. Então, estamos falando aqui, como eu disse para vocês, uma determinada coisa gerou um dano em uma pessoa, e aí você vai imputar aquele sujeito que seria responsável pelo zelo, cuidado, pela segurança da coisa, aquela responsabilidade. Onde que está isso? Está lá no artigo 936. Então veja, primeiro caso, vou colocar aqui, ponto 1, responsabilidade civil pelo fato do animal. Então, primeira hipótese que a gente tem de responsabilidade civil pelo fato da coisa prevista expressamente no Código é a responsabilidade civil pelo fato do animal. Veja o que o Código nos fala. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado se não provar culpa da vítima ou força maior. Vou destacar esse culpa da vítima aqui. Qual é a situação? A situação é a seguinte: o Jairo, meu aluno exemplar, está andando na rua, quando de repente aparece um pitbull e o destroça, o morde inteiro, né? A ponto dele ter que, sei lá, amputar a perna. Quem já viu um pitbull, desses pitbulls bravos aí, às vezes treinado para ser agressivo, consegue saber a força, sei lá, o perigo, o risco que um cachorro desse tem, né? Eu tinha um amigo que tinha um pitbull e o cachorro dele tinha mania de subir no telhado da casa do vizinho, né? E o vizinho ficava revoltado com ele. E era um cachorro manso, mas pra vocês terem uma ideia do quanto ele é forte a ponto de conseguir subir um muro e pular em cima de uma casa, né? E quando é agressivo, existe evidentemente um risco. Até esses dias eu vi, acho que eu até comentei com vocês, um vídeo de um cara que tá passando na rua e o pitbull você está indo em direção a uma criança, coisa assim, e ele pega a criança ali, é mordido pelo pitbull de tudo quanto é lado e sobe em cima de um carro, um negócio assim. Aí veja, estamos diante de uma situação dessa. O Jairo está andando na rua, o pitbull correndo, ataca ele. Quem será responsabilizado por aquele dano que o Jairo, no caso aqui, sofreu? Vamos imaginar que ele teve que ficar no hospital, fazer cirurgia, enfim. O código vai falar que essa responsabilidade será imputada ao dono ou ao detentor do animal. Quem que é esse detentor aqui? Aquele que, vamos colocar assim, aquele que estava cuidando, estava na posse. Então vamos imaginar que esse cachorro é do Zé Carlos, mas o Zé Carlos tinha contratado um cara para adestrar esse cachorro. Então o adestrador estava passeando o cachorro na rua, quando o cachorro viu o Jairo, sabe-se lá por quê, ele ficou revoltado e atacou o Jairo. Então, obviamente, você tem nessa situação não a responsabilidade do dono, do Zé Carlos, mas a responsabilidade do adestrador ali, porque vale lembrar, quando se fala em responsabilidade civil, você tem que cumprir todos aqueles pressupostos lá. E um deles é o nexo causal. O fato que efetivamente gerou um dano no Jairo foi o fato do adestrador não ter cuidado como deveria do animal com que ele estava passeando. O nexo está aí. E você só vai... Complicado. Você só vai ampliar vamos dizer assim, você só vai ampliar esse nexo quando não existe esse sujeito aqui identificado ou quando o detentor, na verdade, é o próprio dono, né? No caso aqui, o Bi fala. Mas pela aí, que aí você não tá falando de uma coisa, você está falando de responsabilidade civil pelo um ato. O cara que bate um carro, ele está praticando um ato, tem um ato humano ali, ele está dirigindo. Aqui no meu caso, o animal ele é autônomo, ele sai correndo, o adestrador... Sua pergunta é boa, inclusive é uma pergunta de concurso, né? Se o adestrador... Sim, presta atenção. Se o adestrador pega o cachorro e fala assim, ó, aquele Jairo ali é um safado, vamos atacar ele. Ataca. Aí você já tem uma responsabilidade não pelo fato do animal. Você tem um ato que foi praticado por um sujeito adestrador e o animal foi meramente um instrumento. Poderia ser uma faca, poderia ser uma arma e é um animal. Agora aqui não.
Sim, nesse caso aqui não o dono. Por quê? Porque o adestrador que está, ele é o detentor ali. Naquele momento ele está sendo responsabilizado pelo animal a partir do momento que ele sai. Naquele momento, sim, óbvio. Aí ele foi. Vamos imaginar aqui, você está pagando para o adestrador, ele está fazendo o serviço dele. Aí ele deixa o cachorro lá na sua casa. Ok, vai embora. Veja, o adestrador ele já não detém mais, ele já não tem mais a posse daquele animal, foi embora. O cachorro, você vai, só se estiver na posse. Você vacila lá, o cachorro foge, tá aqui, ó, responsabilidade do dono. Um fato que é muito comum, talvez vocês já tenham percebido, é vaca e cavalo em rodovia. Né? Teve um amigo meu uma vez que bateu num boi de noite, não machucou por Deus, mas a moto dele simplesmente destruiu. E geralmente nesses casos, dificilmente você acha o dono do animal. Né? O animal morre e aí vai procurar o dono, você nunca acha. Por que nunca acha? Porque existe essa responsabilidade aqui. Né? Aquele que solta um animal numa rodovia, ele é responsável por qualquer tipo de dano que aquele animal vier a causar, por exemplo, um acidente. Então, apesar de ser muito comum, a gente tem que lembrar que quando você tem um animal, você passa a ser responsabilizado por ter algo. Aí sim, aí você vai ter exatamente essa situação aqui. Tomar cuidado é o seguinte, o próprio artigo fala, né, se não provará a culpa da vítima, mas aí veja, você vai estar diante de uma daquelas situações de causa excludente de responsabilidade, o cachorro tá ali, é bravo, tá amarrado, tudo bonitinho, mas você vai lá e fica batendo nele, por exemplo, né, instigando ele a ser violento. Não tem como falar que o dono será responsabilizado ali. E a questão da força maior, aí aqui já existe uma discussão na doutrina, né, existe uma polêmica, porque o exemplo de força maior seria sei lá, o cara vai roubar a sua casa, vai furtar a sua casa à noite, que foi o que aconteceu com um amigo da minha irmã. Foi furtar a casa, tinha um pitbull lá, só que o pitbull era tão manso que quando o ladrão entrou na casa, o pitbull, ao invés de atacar ele, ele fugiu. E veja, aí esse cachorro foge, você pode falar que é uma força maior, o roubo é uma força maior, é algo que você não tem controle, os efeitos são inevitáveis. E esse cachorro fugindo, andando na rua, ele atacou alguém. Será que esse fato, força maior aqui, ele é suficientemente, vamos dizer assim, forte para você não ser responsabilizado como dono do animal? A doutrina vai divergir. Ela vai falar que se ficar provado que essa força maior que ela ocorreu, mas você tinha uma outra forma de evitar que aquele cachorro fugisse, por exemplo, aí você acaba sendo responsabilizado. Eu tendo a dizer que, poxa, a força maior é um indicativo de que não tinha como você ter o cuidado, ter o zelo ali e evitar o perigo do animal fugir, atacar alguém, alguma coisa nesse sentido. O que afastaria a responsabilidade civil obviamente. Então, primeiro, muito simples, só isso, responsabilidade civil pelo fato do animal. A segunda já é responsabilidade civil pela ruína de prédio, que é exatamente o próximo artigo, o 937. Deixa eu cortar isso aqui para eu aparecer. Aí você já tem aqui agora o 937, que diz o seguinte: o dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. Então veja, o que nós temos aqui? Nós temos a situação em que cai ali, sei lá, um vidro, cai uma porta, cai um teto, cai sei lá, um ar-condicionado, qualquer coisa que cair de um determinado prédio, né? E aqui prédio a gente fala em um edifício qualquer, uma casa, um apartamento, qualquer tipo de construção ali. E isso só ocorreu porque estava em ruína. O que é a ruína aqui? É o desgaste mesmo, a destruição, seja parcial, seja total. Né? E é óbvio que isso tem que ficar demonstrado pela falta de reparos. Né? Não porque, por exemplo, choveu demais, ou um vento, um caso fortuito ou força maior aqui. Você tem que ter aquela situação em que caiu porque estava um trinco e o proprietário ali, o dono,
ele não teve nenhum tipo de atitude no sentido de evitar aquilo ali, de reformar, de reparar o prédio. Tomar cuidado que mesmo que esse prédio esteja, por exemplo, alugado, né, você está morando em um apartamento. E aí a sacada tá lá, aquele negócio meio trincado e tal, você não faz nada. O dono, ele continuará sendo responsável. O artigo aqui, ele é claro, o dono do edifício, o dono será responsabilizado. Por mais que você more ali há 10 anos, é o dono que será responsabilizado. Entretanto, quando você volta todo o raciocínio de responsabilidade civil, o dono, obviamente, pode entrar com a ação de regresso, exigindo que aquele que era o possuidor, no caso o locatário, seja também responsabilizado, porque o locatário é obrigado a zelar pela coisa. Ele é obrigado a cuidar da casa ali, do imóvel que ele está morando. E ao menos como é uma benfeitoria necessária, ao menos notificar, né, o locador, o dono do imóvel, para que ele possa promover os reparos. Lembrar que geralmente quem mora, quem está na posse, é que tem contato com um problema que o imóvel possa apresentar ali. Então, até esses dias eu estava vendo uma reportagem interessante, acho que era no centro de São Paulo, a quantidade de prédios que tem ar-condicionados assim, em situação totalmente precária e costuma cair aquilo, né? O caso específico caiu em cima de uma mulher e ela morreu. E aí foi onde surgiu a reportagem, né? Alguns locais mais tradicionais, bairros mais antigos, né, onde as construções são bem antigas, existe esse problema. Eu lembro quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu fiquei acho que na Lapa, e nossa, eu fiquei num apartamento lá que era um negócio meio assustador. O elevador, toda vez que eu entrava nele, eu falava, agora é hora de fazer uma reza aqui, porque prédio extremamente antigo, você vê que é extremamente antigo, né? O Rio de Janeiro é uma cidade antiga. E aí, para essas situações, você vê o destaque aqui das possibilidades de cair coisas desses prédios. Um ponto importante que a gente pode destacar é o que está aqui no artigo 618, que ele fala o seguinte, ó, copiar ele aqui. O 608 está falando o seguinte, nos contratos de empreitada de edifício, ou seja, aqueles contratos em que você passa a construção de um edifício, a casa, um imóvel qualquer, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de 5 anos. Então veja, isso aqui é uma espécie de garantia, né? Durante 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Então o que acontece? Você adquiriu ali, você mandou, né, construir um apartamento, pagou ali pela prestação desse serviço aqui, mais especificamente pelo contrato de empreitada, e aí de repente caiu um pedaço do prédio lá em cima de um carro de uma pessoa. Então você teve lá o dano que foi o dano do carro em si, a pessoa sofreu vários danos na sua integridade, enfim. E aí você foi, obviamente, condenado aqui a pagar porque é o dono daquele edifício ali que causou danos. O que o artigo 618 está falando é que no prazo de 5 anos da execução ali da empreitada, você pode imputar essa responsabilidade ao sujeito que a gente vai chamar de construtor, o empreiteiro, né? Então você pode jogar a bola para ele, falar, você construiu um prédio que não presta e esse prédio aqui ele acabou desabando em uma pessoa, gerando para ela essa responsabilidade aqui. Legal que aqui a gente tem um amplo diálogo, né, da responsabilidade civil com a responsabilidade criminal. Não sei se vocês lembram um pouquinho lá antes da Copa, que caiu um viaduto lá em BH, né? Eu lembro que na época o promotor com quem eu trabalhava até estava comentando que ele conhecia os promotores que estavam envolvidos ali. Então você teve não só a ação civil, né, que foi uma ação civil pública, como também a ação criminal. Acho que foi denunciado por homicídio culposo. Se eu não me engano, o engenheiro, não sei se era mais de um engenheiro, que era responsável pela obra.
Então aqui você tem uma saída para aquelas situações em que o prédio cai, causando um dano, né? Ele de certa forma gera um dano em alguma pessoa, mas o responsável é efetivamente o construtor que o fez sem essa solidez e segurança aqui que o código está exigindo. Então você passa a responsabilidade para ele por meio do direito de regresso. Beleza? Próxima responsabilidade pelo fato da coisa que a gente tem, expressamente prevista no código, a responsabilidade pela coisa caída ou objeto lançado. Essa aqui a gente já mencionou ela. Não sei se vocês lembram. É exatamente o artigo 938. A responsabilidade por aquela coisa que cai ou aquela coisa que é arremessada. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Então aqui, o que a gente falou disso aqui? Não sei se vocês lembram. Vou colocar um cuidado aqui. Aqui ocorre aquela possibilidade da denominada queda anônima. Lembra da queda anônima? Sim, querido professor, nós lembramos. Participação aqui. Mas aí tem um detalhe, cai de um prédio e de onde que ele caiu? Show de bola. O que era a situação que eu falei aqui para vocês? É onde há a possibilidade da denominada queda anônima, resultando em uma das raríssimas exceções de responsabilidade coletiva. Você vai imputar responsabilidade a todos os moradores daquele bloco ali de onde caiu. Então caiu, você tem um bloco de, sei lá, 18 andares, né? Você vai imputar responsabilidade aos 18 moradores ali, para não dizer ao condomínio, se houver um condomínio. E aí essa responsabilidade de todos, né? Uma responsabilidade coletiva, com a possibilidade, obviamente, daquele condomínio que foi condenado buscar depois direito de regresso, provando, e aí você já precisa da prova, provando quem foi efetivamente o sujeito, de onde saiu a coisa caída. Por exemplo, uma filmagem, né? Você, se for inteligente, né, um bom advogado, você vai entrar com ação contra o condomínio, por óbvio, porque ali geralmente tem dinheiro, e deixa o condomínio se virar depois para mostrar quem que foi realmente o culpado, geralmente cheio de câmeras esses prédios, a câmera pode demonstrar de qual foi o apartamento que caiu. Mas para mostrar para vocês que aquele que... E aqui vejam, o próprio código ele já toma cuidado de mudar. Pera aí, João. Ô, José. Ele já tem o cuidado de mudar aqui. Ele não fala do dono. Aqui ele fala o dono do edifício. Aqui ele já fala o que habitar o prédio, ou parte dele. Então veja, é aquele que está lá, o que está na posse. Ele responde não só pelas coisas que caem, como aquelas que são lançadas, né? Isso aqui é legal. Vamos imaginar que você ainda tem a possibilidade de ter um diálogo entre essa responsabilidade aqui e a responsabilidade pelo fato de terceiro. Então, por que isso? Porque vamos imaginar que eu estou no prédio do Zé Carlos, né, ele mora lá no quarto andar, e o Enzo, meu filho, está lá correndo de um lado para o outro, pega um objeto qualquer, um vadimeco do Zé Carlos que está em cima da mesa e joga pela janela, né? Então veja, nesse caso aí, você tem uma responsabilidade pela coisa que caiu do Zé Carlos e você ainda tem responsabilidade minha com relação à prática do meu filho, né? Que na verdade é o meu filho que foi o responsável pela coisa caída ali, e a gente sabe que os pais respondem pelos atos dos filhos menores. Então você teria nesse caso aí a possibilidade de o Zé Carlos ser condenado e, obviamente, entrar com ação de regresso contra a minha pessoa. Diga.
Sim. Ó, o seguinte, eu falo isso toda aula, quando você fala de responsabilidade civil, você tem que se preocupar com a vítima. A vítima que sofreu o dano precisa ser compensada e reparada. O que a responsabilidade civil faz? Ela se ajusta com um centro na pessoa que sofreu um dano para resolver o problema dela. E aí aquele que é efetivamente o responsável depois, que se descubra a ponto de, em algumas situações, você ter uma aparência de injustiça, que é o que eu acho que você está indignado aí. Então veja, o condomínio, sim, sim, mas tá, beleza, mas vamos pensar aqui. Você está com seu carro estacionado embaixo de um prédio. Aí você chega lá, tem um vadimeco no meio do seu para-brisa, que vai custar lá, sei lá, uns R$ 800 para você trocar ele. Você olha para o prédio, é impossível você saber de onde caiu. O que você faz? Lembrando, responsabilidade civil pressupõe conduta, culpa, nexo e dano. Você tem o dano, você tem uma culpa, você tem uma conduta, a princípio, um vadimeco sendo caído ali do alto, e você tem um nexo, esse vadimeco que efetivamente caiu dali. E ainda assim, como é a coisa caída aqui, agora que eu estou lembrando, nesses casos de responsabilidade pelo fato da coisa, você exclui a culpa, beleza? A responsabilidade é objetiva. Não precisa mostrar que você não teve o cuidado com o vadimeco que estava lá, não. Ele caiu, você se responsabiliza. Mas aí o problema é, você olha para o prédio e não tem ideia de onde que ele caiu. Você não consegue demonstrar quem foi o autor daquele dano seu. Qual é a saída que a gente criou aqui? Lembrando, mais uma vez, o nosso foco é resolver o problema da vítima. A vítima precisa ter aquele para-brisa consertado. Depois, aquele sujeito que pode ter sido responsabilizado de forma indevida, no exemplo aqui o condomínio, que se vire para descobrir efetivamente quem foi o responsável ali. Por quê? Porque você vai transferir quase que um ônus probatório. Porque a partir do momento que o condomínio vai ser punido, você pode ter certeza que todos os moradores que não são os responsáveis pela queda daquele vadimeco vão começar. Peraí, vadimeco só pode ter sido de um lugar, porque é daquele aluno de direito lá do terceiro andar. Então o próprio condomínio ele já vai utilizar as suas próprias, vamos pensar assim, a sua força própria para efetivamente achar quem vai ser o sujeito condenado no direito de regresso. Fato este que não seria possível quando você pensa naquela pequena vítima lá. Vou te dar um outro exemplo de responsabilidade coletiva, que eu insisto, é a exceção, são poucas exceções, que é a questão de torcidas organizadas. Você está de boa ali no semáforo, de repente vem Gaviões da Fiel, todos pela democracia, quando você percebe seu carro está virado de cabeça para baixo, pegando fogo ainda. Então veja, você sofreu um dano. Como que você vai responsabilizar ali? Quem que foi o culpado? Qual é a saída que o sistema do direito civil arruma? Olha, existia uma torcida organizada ali, com bandeira e tudo identificada? Sim. Então você imputa a responsabilidade à torcida. Puf! A torcida vai pagar. E, posteriormente, aqueles sujeitos que estão na torcida ali, que não tem nada a ver com a violência, que se achem injustiçados, que procurem atrás, correr atrás daqueles que foram efetivamente culpados por meio das provas possíveis. Uma filmagem, um vídeo que foi feito no WhatsApp, enfim, você consegue identificar as pessoas ali. Então, o que eu insisto contigo é o seguinte, lembra que o foco da responsabilidade civil atual é algo recente, é o contexto nosso agora, é resolver o problema da vítima. Inclusive, para quem trabalha com internet, é difícil isso porque o que a gente tem no Brasil ainda é uma proteção muito grande das grandes empresas que trabalham com internet, né? O caso do Bolsonaro hoje. Para vocês terem uma ideia, é difícil você falar em quem que será responsabilizado se, por exemplo, espalharem dados dele aí, como ocorreu no Twitter, porque quando você pega o marco civil da internet, ela vai falar que só pode responsabilizar aquele provedor de conteúdo depois de uma notificação judicial falando que ele deveria ter tirado aquela postagem indevida. Olha que absurdo, né? Tem que ter notificação por meio de uma decisão judicial, geralmente liminar, exigindo que aquele site tire aquela informação que está na rede ali. Somente a partir daí que você pode responsabilizar o provedor, como o Facebook, o WhatsApp, o Twitter, enfim, todos eles, né? Isso é absurdo, né? Absurdo. Nosso marco civil da internet. Então, para você ver que
essas discussões de internet, elas andam exatamente no sentido contrário, porque você deixa a vítima desamparada, né? Os casos são muito comuns de, sei lá, foto de... Agora os sistemas mesmo, eles já têm algumas técnicas de proteção que acabam sendo mais eficientes, mas você tinha bullying, né, o cyberbullying, então às vezes as crianças ali de um colégio faziam um Facebook só para zoar um coleguinha, punha foto dele lá, com montagem, enfim. Então aquilo ficava na rede, não adiantava você espernear, não tinha o que fazer, e se você fosse processar o Facebook, por exemplo, você só tem direito a receber alguma coisa, ou seja, só se responsabiliza aquele site se o juiz notificar por meio de uma decisão e o site descumprir, manter aquela página lá em funcionamento. Né? Então veja, você tira esse foco, como eu estou falando para vocês, de proteger a vítima. Qual deveria ter sido o foco? Qual é a solução que é apresentada pela melhor doutrina? A partir do momento em que a empresa tomou ciência daquele ilícito, ou seja, fui lá e denunciei, olha, essa página está expondo meu filho aqui como cyberbullying. A partir daquele momento, que seria notificado de forma extrajudicial, já passa a ter responsabilidade. E aí você obrigaria a empresa a tomar mais cuidado com aquilo que é postado no seu site, né? Mas isso é papo para uma próxima conversa. Só para mostrar para vocês que o nosso sistema de responsabilidade civil ele caminha nessa linha de proteger a vítima, inclusive é o que eu vou mostrar para você aqui agora, Zé Carlos, para você ficar mais contrariado ainda. Essas são as situações que você tem responsabilidade civil pelo fato da coisa previsto no Código 936, 937 e 938. Beleza. Quais outras situações a gente tem? Eu poderia criar aqui a chamada responsabilidade civil do proprietário do carro. Isso aqui é uma construção jurisprudencial. Responsabilidade civil do proprietário do carro pelos danos que daquele carro ali vierem. Veja, qual que é a ideia aqui? Você responsabiliza aquele que é o dono do carro. Veja, essa responsabilidade aqui haverá responsabilidade solidária entre o dono do carro, proprietário do carro, se houve empréstimo ou locação. Inclusive tem uma súmula aqui, que é a súmula 492 do STF. Então vamos lá. O que eu estou falando para vocês aqui é o seguinte. Eu emprestei o meu carro para o Jairo. O que o Jairo fez? Ele furou o sinal e bateu meu carro no Zé Carlos que estava passando de bicicleta no outro dia. No outro lado, perdão. Estou mudando meus exemplos aqui. O que a jurisprudência vai falar é o seguinte. Olha, haverá responsabilidade solidária entre mim, dono do carro, e o Jairo, que era o motorista, de forma solidária. Ou eu ou o Jairo seremos condenados a pagar o todo. Por óbvio que eu tenho depois o direito de regresso, imputando esse direito de regresso ao Jairo, que foi efetivamente quem causou o dano, mas, a princípio, você protege a vítima daquele que é efetivamente o dono do veículo. O que pode acontecer? O Jairo pegou o carro emprestado, atropelou o Zé Carlos, na hora que ele viu a merda, o que ele faz? Fecha o carro e vaza. Não sei se vocês já viram, né? Depois que o cara tá bêbado e ele se acidenta no automóvel, você nunca acha o cara, né? Dizem as testemunhas que estava embriagado e tal, o cara some. O que você faz? Imputa a responsabilidade no proprietário. Ele fala, não, mas espera aí, esse carro, né, eu vendi e tal. Dane-se. Você que prove que aquele carro lá não estava sob a sua condução, enfim. Inclusive, isso se aplica à locação, né? Você vai lá na Localiza e aluga um carro e sai loucamente na rua. Se você causar algum dano, você terá a responsabilidade não só da Localiza, mas também
responsabilidade sua de forma solidária. Olha aqui o que a súmula diz. Quero logar abaixo aqui. Caramba. A empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por este causado a terceiros no uso do carro locado. Então, uma súmula de fácil compreensão para dizer para vocês que a empresa ela terá a responsabilidade dela também. E não sei se vocês já perceberam, mas é uma prática muito comum quando você vai alugar o carro, eles fazerem de tudo para você pagar um seguro, né? De tudo. Eu nunca paguei, eu sempre falo assim, o motorista aqui é seguro, fica tranquilo. Mas quando a empresa locadora de veículos coloca uma seguradora aqui no meio, ela simplesmente lava a mão, né? Ó, joga isso aí para seguradora, o carro é segurado, enfim, a seguradora que prove que o condutor agiu ali de forma culposa, né? Ainda vai bagunçar ainda mais o seu processo, né? Com uma parte a mais nessa compondo aí o banco dos réus. Lembrar sempre que quando eu falo da responsabilidade do proprietário com relação ao carro em si, você precisa, obviamente, demonstrar que houve culpa, não do proprietário com relação àquela pessoa que ele emprestou, mas daquele que estava conduzindo o veículo, né? Então, se o Jairo pegou o carro emprestado comigo, mas está lá paradinho no semáforo, bonitinho, e vem o Zé Carlos loucão de bicicleta e bate no meu carro, não tem como você falar que o Jairo agiu de forma culposa, causar dano no Zé Carlos. Nesse exemplo meu aqui seria inclusive o contrário, né? É o Zé Carlos que acabou causando um dano aí no meu carro. Mas lembrar isso, a responsabilidade será objetiva aqui do dono com relação ao sujeito que pegou emprestado ou mesmo a locadora com relação ao locatário. Aquele ato que causou o dano aqui envolvendo o automóvel, ele precisa ser passível de aferição por meio de culpa. Beleza? Isso aqui é muito comum, eu cansei de fazer sentenças com trânsito, acidente de trânsito, em que não se identificava o motorista, você joga o proprietário lá no polo passivo e deixa ele se virar para demonstrar que não era ele o motorista, enfim. Né? Se você tiver as provas que aquele carro que está no nome do Arthur bateu porque furou o sinal, ou bateu porque estava em alta velocidade, enfim, né? Qualquer prova que você tiver que foi aquele veículo e quem estava conduzindo ele agiu de forma culposa, você já pode imputar a responsabilidade ao proprietário do automóvel ali. Beleza? Então, em resumo, eram esses apontamentos importantes que a gente precisava fazer hoje. Responsabilidade civil pelo fato da coisa. São casos que eu digo assim, simples, não tem muito complexidade e tudo, mas ao mesmo tempo são casos interessantes da gente expor aqui, né? Até para mostrar para vocês, eu separei um videozinho que eu achei essa semana aqui. Olha que legal isso aqui. Para não falar que a gente tá viajando, né? Viajando demais. Se liga no problema. Estão vendo aí, né? Bem. Estão conseguindo ver, né? Acho que tem um replay aí. A tia tá lá passando de boa na rua, quando de repente vem voando um... Eu acho que tem um... Tô conseguindo sair disso aqui. Sai. Sim. Aqui, ó, essa imagem tá melhor. No. Não, ficou de boa. E vai socorrer. São... Só tomar cloroquina que ela fica zero. Mas veja o seguinte, acho que foi o Flávio que comentou aí, é muito comum, né? Caminhão, ônibus, né? Soltar a roda, né? D20, meu pai tem D20. D20 costuma soltar a roda, né? F1000, caminhonete.
E você vai passar por uma análise sistêmica, você vai passar por uma análise sistêmica e imputar a responsabilidade pelo fato da coisa. Olha, você está andando ali de bike, de boa, de repente vê um pneu louco na sua direção. De onde saiu esse pneu? Ele saiu de um determinado automóvel. Você poderia fazer a análise aqui da coisa lançada, né? O objeto lançado. Por mais que ele não tenha sido lançado de um prédio, ele foi lançado de uma coisa, né? O mesmo raciocínio se aplicaria, por exemplo, você jogar uma pedra de dentro de um carro, né? Você poderia pensar aqui na responsabilidade pelo fato da coisa, fazendo um raciocínio sistêmico, né? Eu lembro quando eu era moleque, tinha um cara que ia no ônibus com a gente e estudava numa escola agrícola. Aí às vezes ele enchia a mochila de ovo que ele furtava lá na escola e ficava atacando as pessoas. Então você teria a responsabilidade a princípio daquele que é o proprietário do ônibus que está sendo tá passando ali, né? Você teria a imputação, por exemplo, da empresa de ônibus passando por esse mesmo raciocínio aqui da coisa do objeto lançado aqui. Beleza? Então, deixa eu parar aqui.